Um, Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer. O meu nome é André Correia de Almeida, eu sou um dos oradores esta tarde, diria mais especificamente moderador, de um momento que eu espero que possa ser mais em diálogo do que em sucessão de intervenções, para tornar a coisa, o diálogo e esta exploração e este tópico mais animado, até considerando que temos 1h30, portanto bastante tempo para um encontro de mentes e de pensadores e de pessoas que se dedicam a estes temas na prática, num diálogo aceso. E começo por agradecer as palavras do Sr. Magnífico Reitor Afonso de Oliveira Martins. Faz este ano 31 anos que estive pela primeira vez na Universidade de Lusíada, quando iniciei os meus estudos universitários. Depois terminei a licenciatura noutra universidade, mas foi a Lusíada o primeiro estabelecimento universitário em Portugal que me acolheu. Fico muito feliz por cá estar 31 anos depois e certamente não passarão outros 31 antes de eu cá voltar. E com certeza também agradecer o acolhimento do Sr. Diretor Professor Manuel Lopes Porto, do Sr. Diretor José Gonzalez e, claro, um obrigado muito especial à professora doutora Margarida Oliveira Martins, que me convida para esta presença aqui hoje, até no quadro de outras colaborações que temos vindo a desenvolver, portanto fico muito feliz. Eu estou nos Estados Unidos desde que em 2005 parti para fazer doutoramento e estou em Columbia University desde 2010 e dedico muito a questões de inovação no setor público. Mas vou pedir e vou começar por brevemente introduzir os meus colegas aqui hoje. A professora doutora Marisa Oliveira Martins, já toda a gente conhece, quem está em casa, em Lisboa, no Porto e pelo mundo fora. Este trabalho da professora Oliveira Martins, da professora Marisa Oliveira Martins é não só muito importante no contexto nacional, mas também muitíssimo importante e muitíssimo atual no contexto internacional. Não só em democracias mais avançadas, e todos nós temos conhecimento da problemática que este tema é do financiamento político, não só em democracias, enfim, mais avançadas, como eu disse há pouco, mas também em democracias menos amadurecidas. Deixaremos para outra conversa saber se Portugal é uma democracia amadurecida ou não. Portanto, deixo esta primeira questão no ar. Mas connosco está aqui também, aqui já à minha direita, o Dr. Luís Rosa, perdão, à minha esquerda, o Dr. Luís Rosa, redator principal do Observador, autor também de trabalhos importantes e galardoado com o Prémio de Jornalismo Económico. Mais à minha esquerda, o professor Dr. Luís de Sousa, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e eu gosto de deixar, enfim, aos meus co-oradores algum tempo a explicar um bocadinho melhor o que é que fazem. Portanto, eu começava pela ordem inversa. Luís de Sousa, se puder explicar numa ou duas linhas os temas mais atuais que te interessam, depois também o Luís de Sousa, e lançarei depois a primeira pergunta para a conversa hoje. Obrigado, André. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite, Sr. Reitor, a Margarida Salema, que já conheço, enfim, dos trabalhos da entidade das contas, e tivemos a oportunidade de discutir em múltiplas ocasiões estas matérias. Agradeço de facto o convite de estar aqui hoje. Acho que marca não só o lançamento da obra, mas também a carreira, a marca que Margarida deixou no trabalho de financiamento político em Portugal, quer gostem ou não da expressão. Dizer que de facto trabalho sobre estas matérias, sou investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, trabalho sobretudo sobre corrupção política, regulação da ética na vida política. O financiamento político foi uma das matérias que tratei na minha tese de doutoramento e tenho vindo a tratar ao longo dos anos. De momento estou a coordenar 2 estudos, sobre percepções de corrupção em contextos de crise, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e outro precisamente sobre regulação da ética na política para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu diria que é só isto. Muito bem, Luís, obrigado. Outro Luís, Luís Rosa.
temas atuais do teu trabalho. Bem, eu acompanho a área da justiça desde praticamente o início da minha carreira, desde há mais de 20 anos. Sou redator principal do Observador, já passei por outros jornais, o Expresso, o Sol, o Independente, e portanto desde o início da minha carreira que acompanho estes temas ligados nomeadamente à criminalidade económico-financeira. Recentemente lancei um livro na Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem a ver com o título é Disto Tudo, os 45 anos de combate à corrupção, portanto é uma pequena história do combate à criminalidade económico-financeira em Portugal, e portanto é a minha área de especialização no jornalismo, e aqui não vou falar como cientista, mas sim como jornalista e portanto com, obviamente, um conhecimento empírico que eu tenho sobre estas matérias. Aliás, este é uma das principais, um dos aspectos muito importantes deste grupo de 4 pessoas aqui, porque temos em ordem aleatória a pessoa que estudou a matéria, aqui à minha direita a professora e a autora do trabalho, ao fundo à minha esquerda temos um investigador, mas também muito dedicado, uma voz muito representativa da sociedade civil, e das organizações da sociedade civil que se interessam sobre este tema, e depois temos aqui imediatamente à minha esquerda uma pessoa que representa o jornalismo. Portanto, temos aqui os ingredientes para criar um debate que espero que não seja muito pacífico. Portanto, essa é a minha esperança. O livro tem 2 partes. Eu sei que toda a gente, mais tarde ou mais cedo, vai ler o livro, mas para quem não teve ainda a oportunidade de o ler, o livro tem sobretudo 2 partes. Uma parte que oferece talvez o mais completo estudo em Portugal sobre, ou em português, sobre a análise comparativa internacional, quer ao nível de países, quer ao nível de blocos regionais, quer até ao nível de culturas, de boas práticas ou não, de forma como o financiamento político e o direito se relacionam, e particularmente da forma como o financiamento político está regulamentado. Essa é a primeira parte do livro. E depois há uma segunda parte do livro que se dedica ao caso português. E a minha primeira pergunta, então, e tenho 2 perguntas que gostava que aqui conversássemos hoje. A minha primeira pergunta, professora Margarida Oliveira Martins, é que aspectos dessa análise internacional que fez é que lhe parecem que poderíamos, 2 ou 3 ou 4, enfim, o número de aspectos que achar conveniente partilhar aqui hoje, que lhe poderíamos indicar como boas práticas. Não estamos ainda a falar do caso português em particular, essa será a segunda pergunta, mas gostava que conversássemos aqui um bocadinho primeiro sobre a perspectiva internacional comparada, o que é que os outros fazem, fizeram, andam a fazer, e eu sei que o seu trabalho não tem como preocupação, porque nunca foi o seu objetivo, de apresentar recomendações ou de fazer uma análise de juízo de valores ou que outro tipo de trabalho poderia apresentar, mas gostava de colher as suas ideias sobre esta questão. Boas práticas internacionais. Obrigada, André. Antes de responder à sua pergunta, deixe-me só, uma vez que não desenvolveu o seu próprio currículo, pediu aos meus colegas de painel que o fizessem, mas nada disse de, enfim, muito desenvolvido sobre a sua própria biografia. Queria só dizer aqui 2 ou 3 coisas simples. É coautor de livros como A Reforma do Sistema Parlamentar em Portugal, e, para além de outros aspectos relativos às Smart Cities, é fundador e presidente da Applied Research for Change, é Senior Advisor da Academia de Ciência de Nova Iorque e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e durante 25 anos desempenhou funções de liderança nas áreas do empreendedorismo, da consultoria e do trabalho académico nos Estados Unidos da América, Europa, Ásia Central, África, Médio Oriente e China, etc. Portanto, não queria deixar de fazer estas referências para, enfim, apresentar o nosso moderador que, enfim, não se apresentou a si próprio. Dito isto, vamos então tentar responder à questão que nos é colocada. Relativamente à primeira parte do nosso livro, devo dizer que foi muito complexa, porque, naturalmente, sem entrar aqui em desenvolvimentos de caráter científico, um jurista tende sempre a olhar para as matérias em função daquilo que se chama o direito comparado. O que é que se passa nos outros países, o que é que se passa para efeitos de verificarmos se as nossas práticas
estão ou não em harmonia ou em sintonia total com aquilo que se vai passando um pouco pelo resto do mundo. Obviamente que para esse efeito utilizamos como ferramentas de trabalho, que é normal para um cientista normativo, isto é um cientista de direito internacional, utilizamos naturalmente como ferramentas de trabalho obras como, por exemplo, a do Fernando Bétula e outras obras de peritos internacionais que fizeram esse trabalho no âmbito do IDEA, portanto, do Instituto para o Desenvolvimento da Democracia, e no âmbito das Nações Unidas, considerando que, do ponto de vista internacional, pelos vistos, há a ideia de que a democracia não é um sistema, como aliás há pouco o professor Manuel Porto falou, referindo-se a Churchill, não é um sistema interno, a democracia é hoje um sistema mundial. E, portanto, esta ideia de considerarmos que estamos a falar de um regime que deve ser efetivamente levado a cabo em todo o mundo, por um lado, e por outro lado também, e como já também foi referido pelo magnífico reitor, em que os especiais atores políticos, isto é, aqueles que são, como foi dito pelo reitor, o motor da democracia representativa, são os partidos políticos. E, portanto, não é possível que não queiramos ter democracia, não é possível que queiramos ter democracia sem partidos políticos. Portanto, digamos que, naturalmente, dito isto, e temos aqui também o professor Carlos, que já chegou, como está, boa tarde, que é o grande especialista também dos partidos políticos, embora justamente, se partimos dessa realidade, também temos que verificar se os partidos políticos, em termos de boas práticas, estão efetivamente a olhar para si próprios, porque nós estamos a falar do financiamento deles próprios. E, portanto, a primeira questão que nós colocamos, em termos gerais, é de saber, e dito isto sobretudo a partir dos meus colegas mexicanos e da América do Sul, parece-me que já chegou. Já. Continua. Então, se não se importa. Sim. Portanto, a partir, portanto, dos nossos colegas, sobretudo na América do Sul, que estão tão preocupados com esta matéria, basta pensar nos nossos colegas no Brasil, mas sobretudo professores mexicanos que escrevem muito sobre direito constitucional desde há muito tempo, eles referem a esta coisa que é óbvia e que eu própria tento expor no livro, e que é a autorregulação. Os partidos regulam-se a si próprios. Portanto, os partidos determinam eles próprios, através de si próprios, como é que vão ser financiados. Aqueles que já existem e aqueles que eventualmente venham a formar-se ou que venham a manter-se no espectro partidário. Portanto, a primeira questão de boa prática é autolegislação. Se estamos a falar de autolegislação, estamos naturalmente a questionar se os partidos, quando autolegislam sobre esta matéria, se eles estão a ser suficientemente transparentes. O que não sucedeu em Portugal, nomeadamente em 2017. Porquê? Porque todo o processo legislativo da alteração da legislação de financiamento acaba por ser conduzido de forma muito rápida. Mas falando em termos internacionais, naturalmente que o nosso trabalho incide sobre áreas, grandes regiões, onde de facto se verifica uma utilização do dinheiro de forma indevida. E essa é que é a questão, é saber se o dinheiro, sobretudo o dinheiro público, é ou não utilizado de forma devida. Não tanto devida nos termos da regulação, da legislação que se mantém a nível nacional, mas das boas práticas que são recomendadas pelas instituições internacionais de que falo, e sobretudo no campo, como há pouco o professor Manuel Porto dizia, os políticos não são todos malvados, não, de modo nenhum, professor Manuel Porto, nós não estamos a dizer isso, nem a pensar isso, estamos a dizer que naturalmente se trata de uma atividade tão importante de decisão que ela não pode deixar de ser escrutinada da forma mais transparente possível. Primeiro ponto. E verificamos, portanto, que por esse mundo fora, e sobretudo a nível das organizações regionais, internacionais, universais e regionais, sigo várias, sobretudo desde logo a ONU, depois as organizações não governamentais, como a International Transparency, a IDEA e outras, como também, sobretudo, organizações internacionais de caráter público, ou seja, na Europa, a OCDE, que tem um manual sobre boas práticas relativamente à utilização do dinheiro na política e que tem uma série de recomendações.
Depois temos também a OSCE e temos, sobretudo, a União Europeia e temos o Conselho da Europa. Temos o GRECO levou a cabo uma vastíssima avaliação de todos os Estados-membros do Conselho da Europa e do GRECO. Levou a cabo uma vastíssima avaliação do financiamento político, portanto partidário e eleitoral, e verificámos que, de facto, perguntou André se Portugal é uma democracia amadurecida, ainda não vou responder a isso. Pois, não era para neste responder plano. ainda. É só para dizer que não, na minha opinião, não é uma democracia amadurecida. Portanto, há democracias maduras, até os especialistas em financiamento distinguem as democracias maduras. Eu não vou dizer agora quais são, mas normalmente são aquelas que existem há mais tempo. As democracias emergentes, isto é, todos aqueles países que vieram a converter-se à democracia no final do século XX, são os primeiros, curiosamente, a querer ter legislação e a ter boas práticas sobre esta matéria. Portanto, no fundo, as questões que aqui deixo são as seguintes: autolegislação. Okay. Segunda questão, financiamento. É uma questão muito discutida na Europa e que eu penso que aqui Portugal está mais avançado que o resto da Europa, e sobretudo que os Estados Unidos, talvez não tanto como o Brasil, mas o Brasil teve outros problemas de escândalos de financiamento público que são conhecidos, que é o problema dos donativos de empresas. Claro que o donativo de empresa, nas legislações que eu acho que são maduras, ou que estão amadurecidas nesta matéria, os donativos de empresas, nos casos em que são proibidos, e são poucos os casos em que são proibidos, curiosamente, mesmo nos casos em que são proibidos, é possível defraudar a norma que proíbe os donativos de empresas. Portanto, eu considero, mesmo a nível de partidos políticos europeus, que esta matéria também deve ser equacionada. Por outro lado, e para finalizar, boas práticas. Os partidos devem ser os primeiros a dar o exemplo no sentido de dar como muito claro, os seus recursos, mas não é só os recursos, não é só os rendimentos que eles obtêm, é também como os dispendem, portanto, os seus gastos. Portanto, outra questão, fica aqui também, prática em matéria de despesas eleitorais, limitação ou não, teto ou não, de despesas eleitorais. É o caso agora que está a passar em França, como sabem, com o problema da senhora Sarkozy, que diz que nunca foi lá contar as bandeirinhas que usavam lá nas campanhas dele, e portanto, bom, ficam aqui várias questões. Maria, esse é o momento excelente para passar aqui a questão ao Luís de Sousa, mas antes de mais dar as boas-vindas ao Dr. Luís Marques Mendes, advogado, conselheiro de Estado e comentador político da SIC, e obrigado por nos ter juntado aqui. Eu passo a questão ao Luís. Luís, a professora Margarida está a falar de comportamento partidário. Não estamos ainda a falar de Portugal, e se deixamos para a segunda questão, mas daquilo que é o teu conhecimento, que eu sei que é vastíssimo a nível internacional, particularmente na Europa, como é que caracterizarias esse comportamento partidário? Nesta matéria específica que estamos aqui a falar hoje, claro. Bom, André, como deves imaginar, com quantidade de partidos que temos a nível europeu e diferentes sistemas partidários, diferentes níveis de qualidade da regulação de financiamento político, diferentes níveis de maturidade dessa regulação, diferentes níveis de fazer cumprir as regras do jogo, portanto, diferente qualidade quanto à supervisão do financiamento político. Não é fácil estar-te a dizer quem se porta melhor, pior, mas há padrões, depois falarei ao nível da supervisão posteriormente. Agora, há aqui uma questão que a Margarida tocou e que foi também objeto de trabalho, inclusive da entidade das contas, quando a Margarida esteve à frente da entidade, mas esse processo até foi iniciado pelo antecessor, o Miguel Fernandes, foi entender que o regulador não pode ficar fechado em quatro paredes, e o regulador precisa de olheiros, chamemos-lhe assim, precisa de pessoas que estejam no terreno, que possam recolher informação sobre as práticas de financiamento, obviamente
mais centradas do lado da despesa, porque dificilmente práticas mais impróprias que possam haver do lado da receita, dificilmente quem está no terreno a monitorizar processos eleitorais vai-se aperceber disso. Agora, do ponto de vista da despesa, é possível aferir, enfim, que dentro do leque de atividades que são desenvolvidas, para cada uma dessas atividades, um comício festa, um jantar de angariação de fundos, uma arruada, o que quer que seja, há um conjunto de meios que lhes estão afetos. E esses meios simbolizam dinheiro, simbolizam recursos. Portanto, é preciso dinheiro, obviamente, para cobrir essas despesas. Portanto, uma coisa que começou logo desde, portanto, com o mandato ainda do Miguel Fernandes e depois continuou com a Margarida Salema, foi precisamente montar equipas para fazer a avaliação de recolha de informação sobre gastos de campanha no terreno. Criamos uma matriz para o efeito, tínhamos, obviamente não podíamos, começamos aliás pelas piores das eleições do ponto de vista da informalidade, eleições autárquicas, em 2005. Tivemos que escolher um conjunto de municípios que fossem uma amostra, digamos, representativa dos 308, tivemos uma amostra de cerca de 10%, fizemos 33 municípios, tivemos em conta quem estava no exercício de funções, era esquerda, direita, coligação, se eram candidatos independentes, portanto, grupos de cidadãos e eleitores, se eram municípios pequenos, se eram grandes municípios, municípios urbanos, municípios suburbanos, municípios rurais, um pouco tudo. Inclusive é das ilhas. Não foi fácil coordenar esta equipa de trabalho. Primeiro, não havia tradição nenhuma. As equipas não tinham formação, tivemos que dar. Tivemos que criar um guião, de forma como preencher a matriz, portanto, os dados que lhe eram solicitados. Tivemos que, portanto, formar esses investigadores. A própria entidade não estava preparada para pós-lançar no terreno na altura. Recordo que uma das coisas que discuti com o Miguel Fernandes é se deveríamos nos comportar como monitores em processos eleitorais, da OSHA, etc., com t-shirts próprias, identificação ao pescoço, etc. E na altura, a única coisa que nos foi passada foi uma credencial, mas não havia essa identificação visível. Portanto, acho que ainda estávamos todos a aprender um pouco. Esse primeiro levantamento deu para perceber que havia muita informalidade durante o período eleitoral. Admito que entre eleições talvez as coisas sejam mais tranquilas, mas em período eleitoral e sobretudo tratando-se de autárquicas, o nível de informalidade e desconhecimento das regras. As pequenas formações então estavam, quando nós solicitávamos uma entrevista, ficavam apavoradas. O receio era de que metessem o pé na argola, não é? E cometessem uma ilegalidade. Por um lado, as novas formações tinham um desconhecimento enorme das regras de jogo. Por outro lado, tínhamos uma atitude diferente das grandes formações, que algumas não viram com bons olhos a nossa presença no terreno, outras foram muito cooperantes e de facto deram-nos inclusive a indicação de ações de campanha que estavam a desenvolver, dos meios que tinham disponibilizado, etc. E portanto facilitaram a recolha de informação que a entidade nos tinha solicitado. Mas via-se, por exemplo, esquemas de dinheiro vivo em jantares de angariação de fundos, etc. Isso via-se com alguma frequência na altura. E são coisas, obviamente, que vão passar debaixo do radar de qualquer entidade reguladora. Então houve um esforço da entidade das contas de aconselhar, embora a lei até previa um montante, até um determinado montante por ano,
de algumas transações serem feitas em dinheiro vivo, mas desaconselhar que isso fosse feito, porque obviamente é difícil, não deixa rastro, quer dizer, é muito fácil ocultar a sua proveniência, destino, e há pouco quando estávamos a falar a questão dos malfeitores. O problema é que as organizações partidárias são enormes e têm uma presença em todo o território. E se há gente bem intencionada, também há gente mal intencionada. E há gente mal intencionada que pode custar caro a um partido político, porque situações menos próprias na utilização de dinheiros ou no tipo de relações que se fazem com fornecedores, etc., podem deixar uma má imagem para o partido se forem desvendadas, e a comunicação social interessou-se cada vez mais sobre o assunto, a partir do momento que a entidade foi criada, a partir do momento que souberam que haviam monitores no terreno, acompanhou mais de perto, por vezes perto demais dos nossos monitores, mas houve essa... O que me parecia também é que essa sinergia entre comunicação social e papel da entidade reguladora em termos de monitorização ainda não estava suficientemente trabalhado. Ou seja, a entidade das contas não tinha uma política de comunicação, mas não tem a entidade das contas, e devido que tenha o Tribunal Constitucional, peço imensa desculpa, esta é uma opinião, estou a emitir uma opinião, mas é a opinião que tenho. E basta ver o portal do Tribunal Constitucional, o portal da entidade das contas, comparado, por exemplo, com o portal da Elections Commission, da Electoral Commission no Reino Unido. A gente abre o portal da Electoral Commission e temos logo a informação organizada, se sou um candidato, se sou um cidadão, se sou um jornalista, se sou um mandatário financeiro. Estas são as 4 entidades principais que trabalham sob financiamento político. E a informação já está organizada para estes grandes públicos. O portal da entidade das contas, não é portal, enfim, era uma página no portal do Tribunal Constitucional. É penoso ver a forma como é organizada a informação. E que acaba por ser, pronto, também que criar aqui alguma dificuldade em quem está de fora, seja jornalistas como investigadores, de aceder a dados que poderiam ajudar e efetivamente o trabalho da entidade das contas. Mas isso também já tem a ver um bocadinho com a nossa cultura de reporte, de disponibilização de dados, de criar pontos com a academia para que a academia e a sociedade civil, e noutra perspectiva a comunicação social, possam ajudar essas entidades reguladoras a efetivamente a desenvolver o seu trabalho. Como a Margarida disse, esta entidade reguladora é diferente de outras entidades reguladoras. Depois, na próxima apresentação, farei essa nota, mas só para dizer que, de facto, aqui estamos numa situação em que os regulados estão acima da entidade reguladora. Eu não queria dizer acima, não é a palavra mais, mas aqui a pirâmide inverte-se. Tu falaste da comunicação social e acho que é um excelente momento para pedir aqui ao Luís Rosa. Eu sou o único homem, não Luís, na mesa, peço desculpa. É uma falha minha ou de quem me convidou, porque eu não gosto de falhar sozinho. Mas Luís, o Luís falou de comunicação social e tu és, isto é agora uma opinião muito pessoal, um de 2 ou 3 principais jornalistas em Portugal que eu leio e sigo em matéria de investigação e jornalística na área da integridade dos sistemas políticos e do sistema público, para não falar em corrupção. Fala-nos um bocadinho da tua experiência nesta transição, no teu papel, na tua missão pessoal e profissional de contar histórias e no bom sentido, desta relação entre o setor público, entre os partidos políticos e os recursos financeiros. Bem, eu vou tentar falar um pouco sobre a minha experiência, não só, tentando obviamente partir de uma base factual, não vou utilizar científica, mas factual, tem a ver essencialmente com o facto de eu acompanhar, desde há cerca de 20 anos, os principais processos judiciais da criminalidade económico-financeira. Eu conheço-os praticamente todos, conheço-os não é de falar com estudos, é de consultar os processos, de ver o que de facto se investigou, quais foram as provas que se obtiveram, e portanto tenho esse conhecimento empírico bastante vasto, e também conheço também as principais figuras das magistraturas e da Polícia Judiciária que acompanham e investigam este caso. Portanto,
tenho esse conhecimento que eu vou tentar transmitir. Respondendo à tua pergunta, eu, em primeiro lugar, enquanto jornalista, deparo-me, isto aqui tem um pouco a ver também com o trabalho que a professora Margarida Salema, já agora um pequeno parênteses, que eu gostava de dar os parabéns pela obra, que não dei ainda há pouco, gostava de ratificar esse erro, é uma obra muito importante, que eu já li e tive o prazer de ler, é uma obra muito importante. A professora Margarida Salema deparou-se com esse problema e eu deparo-me todos os dias com o problema que é a falta de transparência na vida política portuguesa e na vida pública portuguesa. Um jornalista, acima de tudo, escrutina os poderes públicos, é assim que eu vejo a minha profissão, isso para escrutinar, como em qualquer democracia, independentemente dela ser avançada ou menos avançada, é preciso acesso à informação, é preciso acesso às fontes, que é um direito até constitucional, que está em qualquer constituição de qualquer república ou de qualquer país democrático. Portanto, esse acesso às fontes muitas vezes não é feito, não acontece, não se verifica. Um simples pedido de um jornalista para ter acesso a um relatório público de natureza, que esteja nas mãos do governo, que esteja nas mãos de uma Câmara Municipal, não é concretizado de forma automática. Muitas vezes há muitos entraves e muitos problemas. Isso leva-nos à questão do financiamento político. O financiamento político em Portugal, desde o início, que sempre foi visto, e aqui vou pegar numa expressão que eu achei muito curiosa do secretário-geral da OCDE, do Sr. Angel Gurria, que está no livro da professora Margarida Salema, que fala no assunto tabu do financiamento político, ser um assunto tabu. E em Portugal sempre foi durante muitos anos um assunto tabu. Basta pensar que a construção da democracia portuguesa, que hoje em dia isso é um conhecimento histórico que nós temos, faz parte de livros históricos, faz parte de livros de memórias de pessoas, de políticos e não só, que construíram a democracia portuguesa. Durante muitos anos, os partidos políticos portugueses foram financiados, nomeadamente no início, logo a seguir ao 25 de Abril, por meios completamente informais, fossem apoiados por entidades, partidos europeus, nomeadamente alemães, nórdicos, ingleses, através de fundações, através de meios completamente informais, não necessariamente transferências bancárias, seja também o próprio Partido Comunista Português, que era financiado por um país estrangeiro, a União Soviética, que graças a Deus já não existe, mas sempre houve um financiamento opaco durante muitos anos. Depois da democracia portuguesa se consolidar, num ambiente ainda em que a sociedade portuguesa, derivado de instabilidade económica, instabilidade política, uma administração pública muito mal paga, em que a corrupção era ela própria também endémica na sociedade portuguesa, o financiamento dos partidos políticos continuou durante muito tempo por essas vias informais. E aqui temos que pegar, e agora falando um pouco da realidade internacional, e voltando depois à realidade nacional, nós, se analisarmos todos os processos judiciais ligados ao financiamento partidário ilícito, seja em Espanha, seja em Itália, seja em França, processos recentes, como por exemplo o caso de Sarkozy, processos mais antigos, como o caso relacionado com o ex-primeiro-ministro italiano Bettino Craxi, a Operação Mãos Limpas, aqui em Espanha o caso de Bárcenas, que é um caso relativamente recente e que tem na sua gênese um alegado financiamento partidário de um dos principais partidos políticos espanhóis, o caso da Lava Jato. Todos estes casos revelam uma questão, tem um ponto em comum, que é o seguinte: o financiamento partidário ilícito está ligado diretamente à corrupção. Está ligado diretamente à tentativa de grupos económicos de tentarem ganhar uma vantagem face aos seus concorrentes ou até manterem, muitas vezes, monopólios em determinados setores de atividade. E para isso precisam de capturar o partido governamental ou precisam de capturar titulares de cargos públicos específicos. E o financiamento partidário e a corrupção andam de mãos dadas, o financiamento partidário ilícito, quero dizer, e a corrupção andam de mãos dadas quando temos esta situação. Nós, em Portugal, nunca tivemos uma situação tão grave quanto aquela que eu acabei de descrever nestes processos judiciais. Eu acho que isso é interessante abordar, porque isso não aconteceu. Porque nós, durante muitos anos, até os anos 90, não tivemos praticamente uma justiça atuante. Só a partir dos anos 90 que começamos a ter processos judiciais com impacto político, com impacto judicial, com impacto social, casos como o caso Fax Macau, o caso Emaldi, o caso, para os mais novos estes nomes não dizem nada, mas têm essencialmente a ver com situações de corrupção de altos titulares de casos políticos. O caso Fax Macau, por exemplo, era um caso que tinha a ver com a alegada corrupção do governador de Macau.
que na altura era um território sob administração portuguesa, como também o caso do GT, que tinha a ver com fraudes de fundos sociais europeus, etc. Casos judiciais esses que ajudaram a moldar um pouco a ideia que ainda hoje persiste na sociedade portuguesa, de que todos os grandes casos judiciais acabam por prescrever. E esses casos, de facto, prescreveram nos anos 90. Alguns deles estavam ligados a financiamento partidário, suspeitos de financiamento partidário ilícito. E esses casos prescreveram todos porque, foi isso que eu tentei demonstrar um bocadinho no livro que publiquei na Fundação Francisco Manuel dos Santos, porque o regime político e a própria sociedade, eu acho que não estavam preparados para casos daqueles. Depois, na década de 2000, tivemos, sim, com a ajuda, um impulso muito forte da União Europeia, tivemos uma construção de um sistema, muitas vezes o grande público desconhece que existe, a construção de um sistema de combate ao banqueamento de capitais, que obriga a que o sistema financeiro passe a dar informação ao sistema judicial automaticamente a partir de transferências de cerca de 15 mil euros, transferências suspeitas. E, portanto, aí já entramos num caminho em que a justiça já está especializada, já tem know-how e já tem um sistema de informação que lhe permite chegar a estes grandes casos que nós conhecemos nos últimos 10, 15 anos. Não tem uma origem, nenhuma conspiração, como às vezes alguns comentadores fazem crer, não aqui o Dr. Marcos Mendes está muito bem informado sobre essa situação, mas outros que têm sempre uma ideia de que estes casos surgem por conspiração ou denúncias, não, surgem porque existe um sistema de informação ágil, ativo e que funciona entre o sistema financeiro e a justiça. Mas nenhum desses casos, estava a dizer, tem na sua gênese nenhuma situação de financiamento partidário ilícito, como aqueles que já aconteceram em Espanha, ou em Itália, ou no Brasil, que eu descrevi há pouco. E porquê é que isso acontece? Acho que acontece por várias razões. Em primeiro lugar, a nossa justiça continua a não ter mecanismos de colaboração premiada, mecanismos de investigação mais proativa que lhes permita chegar a este tipo de informação. Se formos ver outros casos, esses casos internacionais, parte deles, não todos, mas parte deles, a chegada à prova tem a ver, nomeadamente, com contabilidades paralelas, com prova documental, muitas vezes isso acontece porque há uma colaboração. Mas também há, e gostava de dar este lado positivo, porque eu não tenho, apesar de ser um apologista do pessimismo antropológico, eu não acho que o homem é bom por definição, acho que o homem é mau por definição, por isso é que nós temos que ter entidades fiscalizadoras, temos que estar a fiscalizar o que é que o homem faz. Nós temos um lado positivo no nosso sistema. Eu acho que houve uma certa regeneração do sistema político português no que diz respeito à questão do financiamento partidário. Eu sempre fui particularmente crítico da criação do sistema de financiamento partidário público. Eu não sei se estou aqui já a adiantar alguns temas, estou aqui a... Já íamos cobrir na segunda pergunta, mas tu tocaste na questão do comportamento partidário e se achares bem, esta conversa não ficaria de forma alguma completa se não tivéssemos alguém com experiência de vida partidária de dentro. E de maneira que ficamos muito contentes que o Dr. Luís Marcos Mendes tenha podido juntar a nós esta tarde. Comentários, Dr. Marcos Mendes, sobre a perspectiva de comportamento do partido político. Muito bem, muito obrigado, boa tarde a todos, muito obrigado por esta oportunidade, pelo convite, parabéns à Universidade de Lusíada por esta iniciativa, parabéns também à minha querida amiga doutora Margarida Salema pelo livro. Eu, ao contrário do Luís Rosa, ainda só recebi ontem o livro e, portanto, ainda estou no início. Não, por amor de Deus, mas é um prazer voltar a vê-la e encontrá-la, e cumprimentos também aos dois Luís, o Luís Sousa, que já não vi há muito tempo, quem tem grande admiração, e o Luís Rosa, de quem sou amigo, e o professor, muito obrigado por esta oportunidade. Não é Luís, mas é como se fosse. Muito obrigado, muito obrigado. Posto isto, eu diria o seguinte: quando o Dr. Ricardo Leite Pinto me convidou, eu avisei logo que eu não sou especialista na matéria. Tenho as minhas ideias sobre a matéria, já vou explicá-las, mas eu não sou nem de longe nem de perto um especialista, um estudioso destas matérias. Para isso há outros melhores do que eu, e eu só gosto de falar verdadeiramente daquilo que sei e que conheço. Agora, tenho as minhas ideias gerais, orientações gerais, digamos assim, mais estratégicas sobre a questão. Já explicarei porquê, porque são muito radicais. Eu devo já prevenir para as pessoas que nunca acompanharam, são mais jovens, não são da minha geração, a minha vida política. Eu, em matéria de ética na política e de corrupção, fui sempre um radical.
e continuo a ser um radical. Modéstia à parte, tenho dúvidas que alguém fizesse o que eu fiz quando fui líder partidário, de correr com alguns presidentes de câmaras, perdendo essas eleições, quando eu precisava de ganhar eleições. Ou derrubar uma câmara, como foi a Câmara de Lisboa. Eu que fiz isso voluntariamente. E com isso perdi a liderança do partido, só porque não achava bem o que estava a acontecer em matéria de transparência, nessa altura, na Câmara de Lisboa. E tenho muito esta ideia que repito sempre à exaustão. Acho que é preferível, às vezes, perder uma eleição para afirmar uma linha política, neste caso de ética e de transparência, do que estar a andar sempre a pactuar com tudo. E isto é justamente o que eu estive por dentro. E, portanto, também nesta matéria de financiamento partidário ou financiamento político, eu sou muito radical. Mas, se me permite, para dar um bocadinho da tal experiência por dentro que me convoca. Como o Luís Rosa estava há bocadinho a dizer, eu acho que durante 20 anos, mas 20 anos da nossa democracia não houve regras nesta matéria. Até meio, final dos anos 90, não houve regras nesta matéria. Foi um período desastroso. Se a Justiça tivesse investigado, coisa que a Justiça não fazia nessa altura, não tínhamos um caso Bárcenas, tínhamos vários. O problema maior do financiamento partidário é aquele que os meus ilustres companheiros de debate sabem mais disto do que eu já disseram, e bem, é um problema de corrupção. Entre quem dá e quem recebe. Porque normalmente nunca ninguém dá nada que não seja a pensar numa contrapartida. Mas há depois um ponto que normalmente ninguém refere, que são os intermediários. E aí é dinheiro que vai para o bolso da pessoa A, B ou C. Não há apenas neste problema de financiamento, ou pelo menos não houve apenas, o problema de quem dá e o problema de quem recebe. A empresa que dá, ou o cidadão individual e o partido que recebe. Não. Há os intermediários pelo meio que ganharam fortunas em vários partidos, falo sobretudo dos dois maiores, porque nunca houve regras. Durante 20 anos ou mais, nunca houve regras. E os partidos também nunca se impressionaram muito com isso, porque dava jeito. Sobretudo aos dois principais partidos, que se alternam no poder, e quando está no poder é assim, os cofres estão cheios, quando está na oposição os cofres estão vazios. Isto é prova provada de que ninguém dá dinheiro a um partido por razões de solidariedade ou de grande empenhamento partidário. Dá por interesse. Sejamos francos. Dá por interesse. E mesmo que não seja na lógica de corrupção no sentido típico, eu dou a pensar depois em ter esta contrapartida, é para gerar, no mínimo, uma empatia, ali uma promiscuidade, que pode não dar um favorecimento ilegal, ilícito, criminoso, mas há algum favorecimento imoral. Isto também é muito mau. E depois o problema é este, é que há o problema de quem dá, que nunca dá normalmente que não seja por algum interesse mais imediato ou mais remoto. E o problema de quem recebe é que não são apenas as pessoas do partido ou do governo que são corruptas. Muitas vezes não é apenas isso. Apenas não têm personalidade forte. Podem até não ser corruptas. Há muitas que são. Há muitas outras que podem não ter personalidade forte para saber dizer não. Que é uma coisa difícil na vida política. Uma parte grande dos políticos não gosta de dizer não e não sabe dizer não. Não quer dizer que não sejam sérios, mas falta um pouco aqui de autoridade. Segundo ponto. Eu vivi, portanto, isso de alguma forma por dentro. Uma pessoa como eu que participou em 4 governos, quase 13 anos de governo, que foi líder parlamentar, que foi líder partidário e nunca lidei com estas matérias diretamente, acho que nunca pedi um tostão, um euro a ninguém, mas evidentemente, seguramente que lá no meu partido havia quem tratasse disso, mas tive a experiência suficiente para dizer o seguinte, segundo ponto, acho que as coisas nos últimos anos melhoraram substancialmente.
como estavam aqui a dizer há bocadinho muito bem, melhoraram substancialmente. Queria apenas dar aqui alguns exemplos. A proibição dos donativos das empresas, o problema maior era aí. Limitações grandes e do ponto de vista da transparência aos donativos individuais, proibição dos donativos anónimos, a criação desta entidade que a Margarida, e muito bem, dirigiu, da entidade de contas dos financiamentos, ainda que possa não ser ainda eficaz e não ter os meios, isso é outra questão, mas tudo isso foi um avanço grande. Um avanço grande. Agora, o que eu queria dizer, professor, é assim, e perdoem-me, eu avancei já só neste ponto. Eu sou muito radical nesta matéria e acho que, apesar de todos os avanços que houve, a situação hoje é muitíssimo melhor. Por exemplo, pessoas que lidam com esta matéria dizem-me que, de um modo geral, num grande partido, leia-se em Portugal, PS, PSD, hoje em dia o financiamento público já é 75%. Portanto, já se ficamos aí fora apenas, digamos assim, naquilo que é mais sério, de 20% a 25%. Mesmo assim, eu quero dizer-vos o seguinte, da minha experiência, vou direto à sua questão, e talvez se não tivesse tido a experiência por dentro, não pensasse da mesma maneira, eu acho que o financiamento devia ser exclusivamente público. Só permitir financiamento privado de cotas dos militantes, só isso. E não acrescentava muito ao erário público. Portanto, hoje já 75% basicamente é erário público. E eu explico porquê. Claro que para as pessoas que quiserem fazer demagogia nesta base, então está o Estado a meter dinheiro nos partidos, isso é facílimo fazer demagogia, é. Só que quando surge um caso em concreto de financiamento ilegal, a democracia leva um murro no estômago monumental. O problema é que os partidos funcionarem bem, com transparência, com rigor e não serem fomentadores da corrupção, é um bem inestimável para a democracia. É pela existência de partidos e é pelo seu bom funcionamento. O Estado já hoje tem, através de subvenções, uma parte significativa para os partidos. Só que o problema ainda se mantém. E ainda se mantém, em primeiro lugar, por isto. Como aqui foi dito, ninguém dá nada por uma razão de generosidade. Dá por uma razão de interesse. Segundo, a prova provada é que quando um partido está no poder, tem mais dinheiro e, portanto, mais possibilidades. Quando está na oposição é um desgraçado. Ou seja, então é porque há interesse mesmo. Se não estavam todos mais ou menos por igual. Dá-se mais, evidentemente, a quem tem poder ou a quem vai ter poder. De resto, aproveito para dizer da minha experiência que é assim, quando se aproximam eleições, e se prevê pelas sondagens e pelo ambiente que o partido A, que está na oposição, vai passar ao poder potencialmente nas próximas eleições, o financiamento aumenta logo. Logo. E, portanto, eu acho que esta questão é uma questão, de facto, de uma grande importância. Acho que hoje deixou de ter o drama que tinha. As coisas, de um modo geral, melhoraram muito dentro da filosofia do modelo que existe, que é um modelo misto, mais público, diria neste momento, mas não é ainda exclusivamente público. Se eu tivesse que decidir, era muito radical nesta matéria. Provavelmente o direito europeu não me acompanha nesta tendência, eu sei que não. E provavelmente no plano dos princípios, também há argumentos contra esta minha ideia. Claro que há. E devo dizer o seguinte, se eu não tivesse estado pelo lado de dentro tantos anos como estive, não sei se teria esta posição. Mas se os meus amigos estivessem por dentro como eu estive, tenho a certeza que todos teriam a minha posição. E esta é uma questão muito séria pelo seguinte, pode acontecer um caso grave apenas de anos a anos, mas quando acontece tem um efeito brutal sobre as pessoas, sobre a democracia, sobre a confiança nas instituições. E isto é que é o problema sério. Isto é que é o problema sério. Até porque com toda a melhoria de fiscalização que possa existir,
Isto é um pouco como na banca e nos outros setores. Os corruptos e os vigaristas continuam a existir. Agora, o problema mais sério é que nós não vamos, com as nossas decisões, acabar, obviamente, com todos os problemas. Mas há problemas e problemas. E eu acho que problemas com financiamentos partidários são daqueles que mais afetam a qualidade da nossa democracia. E por isso é que eu sou mais radical. É como a questão dos políticos. Não estamos hoje aqui a tratar disso. A mim faz-me enorme impressão que os partidos tenham comissões para tudo e mais alguma coisa, mas não tenham uma comissão de ética para analisar os comportamentos dos seus dirigentes, militantes e dos seus responsáveis. Nem a Assembleia da República tem para analisar os comportamentos dos deputados. Tem uma comissão de ética, mas que não trata de questões de ética. É o caso típico do nome que não condiz com a coisa. Agora, eu nesse ponto sou um radical, porque acho que essas questões minam mais a qualidade da democracia do que às vezes más decisões no plano económico e social, que também são más, obviamente, mas o efeito de degradação na democracia é muito maior e, portanto, professor, peço desculpa, já dei aqui o meu exemplo que resumia da seguinte maneira: cortar o mal pela raiz só desta forma. A minha experiência por dentro, sobretudo ao nível da governação, porque no plano partidário eu fui líder na oposição, portanto imagina que a abundância não era a regra, não é? E ainda por cima, porque do outro lado estava um primeiro-ministro que todos Vossas Excelências conhecem, José Sócrates, e tinha maioria absoluta. Portanto, está tudo dito quanto a essa parte. Mas eu também estive em governos de maiorias absolutas. Eu também estive. E apesar de achar que o governo era dirigido por uma pessoa seríssima, acima de toda a suspeita e que, de um modo geral, tudo corria bem, o problema é que o PSD, que é o meu partido, que eu gosto muito, é, na minha opinião, o melhor partido português, mas não é um partido de santos. Não é. Não é. Também há bastantes pecadores em todos os momentos e, portanto, também nessa altura, e por isso é que eu confesso com esta autenticidade toda, que obviamente nestas matérias sou porventura mais radical que os radicais, em abono da minha, um pouco forçado, os pressupostos são a minha experiência, e porque acho que nestas matérias cortar o mal pela raiz fará sempre muito bem à melhoria da confiança das pessoas na política. Dr. Marcos Mendes, obrigado pelo exemplo e por fazer o exemplo que deu e pela ponte que faz com a segunda questão que eu queria lançar à nossa querida autora do livro que hoje aqui discutimos, mas partindo dessa perspectiva otimista que há pouco referiu, quando falou das melhorias, numa perspectiva, portanto, histórica, longitudinal, até partindo muito ou em sintonia muito com o livro do Dr. Luís Rosa, que eu recomendo, que também oferece um lado que eu diria, pelo menos, mais positivo do que negativo dessa trajetória histórica. E a questão que eu coloco então à professora Margarida é: a primeira questão que temos estado a falar é sobre as boas práticas internacionais. Então, apesar das melhorias, qual é a distância ainda de um eventual cenário ideal do enquadramento jurídico do financiamento político em Portugal? Portanto, agora a questão do caso português especificamente. Obrigada, André. Obrigada, Luís Marcos Mendes. Claro que, em termos de comportamento político, sabemos que está acima de qualquer suspeita, para usar a sua expressão, e em termos de ideias que acabaram de ser apresentadas, é curioso que a sua ideia de que o financiamento em Portugal devia ser exclusivamente público é exatamente correspondente, não sei se tem conhecimento, da opinião do professor Jorge Miranda, que defende exatamente isso, que é exatamente a opinião contrária do professor Gomes Cantilho, que defendia que a matéria de financiamentos públicos dos partidos nem sequer devia estar contemplada na Constituição, porque, em bom rigor, o financiamento deveria ser, como aliás sempre defendeu o Partido Comunista Português, exclusivamente privado. Portanto, nós temos de facto aqui uma
uma divergência na sociedade portuguesa quanto a esta matéria, que divide, de facto, curiosamente, a esquerda, que é anglo-saxónica, a esquerda portuguesa, e a direita portuguesa, que é mais de caráter continental. O que significa, portanto, que toda a legislação é atravessada por estas diferenças. Concordo inteiramente com o que foi dito no sentido de que até os anos 90 a coisa era mais ou menos de promiscuidade total. Com a legislação dos anos 90 começa a haver melhorias, sobretudo relativamente à atividade eleitoral, que estava sob a égide da Comissão Nacional de Eleições, e que só nos anos 2000 passa para o Tribunal Constitucional. Não vou falar agora sobre os fiscalizadores, vamos deixar isso depois para o segundo painel. Queria só referir a 2 ou 3 aspectos importantes. O financiamento público exclusivo tem as vantagens que foram referidas, mas também tem inconvenientes do ponto de vista dos princípios. É que discute-se e discutem os peritos, um pouco por todo o mundo, a questão de saber se o financiamento público, que acaba, no caso português e em muitos outros casos, muitos outros países, de representar mais do que 75%, cerca de 90 e tal por cento das receitas partidárias. Em Portugal, eu estive a consultar ontem a conta de gerência da Assembleia da República do ano 2020, tem inscritas para subvenções aos partidos políticos relativamente a 2019, 13.970.092,76 euros. Orçamentadas campanhas eleitorais, a conta de gerência não é clara, não se percebe sobre que campanhas é que incide, se é AR 2019, Parlamento Europeu 2019, Assembleia Legislativa Regional dos Açores 2020, não sabemos exatamente se são estas as campanhas. Temos cerca de 10.762.725,07 euros. Depois temos um aspecto, e ainda, eu já vou aos positivos, deixe-me dizer primeiro os negativos. Alguns. Primeiro, a grande promiscuidade entre a atividade partidária e a atividade parlamentar, porque a atividade parlamentar também é ela própria financiada. Portanto, o financiamento da atividade parlamentar agora está confusa com a atividade dos partidos, e a subvenção parlamentar também, tendo em conta a conta de gerência da Assembleia de 2020, dá 1.043.499,72 euros. Portanto, também aqui os partidos vão muitas vezes buscar fontes de financiamento, isto falando em financiamento público. E no seu tempo tinha havido uma divisão destas atividades. O Tribunal Constitucional sempre se pronunciou no sentido da não confusão entre atividade partidária e atividade parlamentar, sempre. Mas, de facto, o legislador não entendeu assim, entendeu, muito pelo contrário, que devia haver também fiscalização simultânea. Relativamente à matéria das receitas, referiu e bem que a proibição de donativos de empresas é muito importante, mas também sabemos que o problema da proibição de donativo de empresas é que, se as empresas não podem dar donativos, então quem é que dá? Os administradores das empresas. Claro. Portanto, em termos pessoais, se vamos somar todos os dirigentes das empresas que dão dinheiro aos partidos, até verificamos muitas vezes, eu só falo de coisas relativas à primeira década do século XXI, verificamos até que muitas vezes passam cheques da empresa considerado como pela entidade das contas como um financiamento proibido, por ser justamente um donativo de uma empresa. O Ministério Público arquiva porque considera que não está provado que o cheque fosse da empresa. E temos muitos casos destes, isto por Luís Rosa, que deve ter apanhado muitos casos, muitos arquivos, e peço desculpa, vou fazer aqui uma homenagem aos meus 2 colegas da entidade das contas, que estiveram com o Miguel Fernandes na primeira formação da entidade e comigo na segunda formação, que já faleceram. E peço desculpa por este momento, que naturalmente não podia deixar de dizer, que era o Dr. Jorge Galamba, que era o Pedro Travassos. O Pedro Travassos morreu com a Covid, portanto foi de facto uma tristeza grande, e peço desculpa de ter agora lembrado justamente estes meus 2 colegas, que já não podem estar connosco também a debater estas matérias,
por essa razão. E lembro-me justamente a propósito dos cheques. Era muito difícil nós conseguirmos explicar ao Ministério Público, numa fase inicial, que um cheque era um ato ilícito e era crime. Bom, portanto, os únicos crimes previstos na lei portuguesa são, os únicos ilícitos criminais são os donativos das empresas e também a ultrapassagem dos limites das despesas. Depois temos, portanto, há aqui fraudes. Portanto, apesar das proibições, há fraudes. Segundo, os donativos anónimos. Bom, aqui temos uma fraude total, porque os partidos acabam de alterar a legislação no sentido de permitir donativos indiretos, que o Tribunal Constitucional sempre considerou donativos anónimos. E, portanto, aqui também já temos uma inversão da proibição. O financiamento público, agora olhando aos princípios, os especialistas dizem que o financiamento público tem um problema muito grave, que é o facto de afastar o eleitor do partido, no sentido em que, deixando o partido ter uma base social de apoio, que é normalmente conquistada através do apelo político, por um lado, mas também da cota, cá temos a questão da cota, como sendo no passado uma das formas de financiamento mais importantes dos partidos, e porque, em termos anglo-saxónicos, era considerado importante que o militante pagasse uma cota para poder ter uma relação direta com o partido. A Alemanha tem um sistema completamente estranho, que é o sistema do matching fund, que é quanto mais receitas privadas o partido obtiver, mais financiamento público tem. Este sistema também já foi completamente defraudado na Alemanha. Os partidos recebem o dinheiro e depois devolvem-no. Depois de terem recebido o financiamento público, devolvem aos militantes por vias indiretas e fraudulentas. E, portanto, esta matéria, como foi dito e muito bem, é de facto uma matéria muito melindrosa, muito suscetível de ser objeto de ultrapassagem. Outras questões, e há muitas questões, é muito difícil para mim manter-me nos pontos essenciais, mas queria dizer que em Portugal tivemos o problema que eu considero gravíssimo do ponto de vista jurídico, falo como professora de Direito, que é o problema das subvenções regionais, que, na minha opinião, são inconstitucionais. A Constituição diz que só pode haver partidos de base nacional, não pode haver partidos em regional, no entanto, as assembleias parlamentares regionais podem financiar diretamente os partidos, subvenção essa que acresce àquelas que eu referi ao bocado. Portanto, eu não referi as subvenções da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Eu considero, pura e simplesmente, toda esta matéria inconstitucional. Ainda, a dificuldade de se distinguir a atividade partidária da atividade de campanha. Por exemplo, em matéria de receitas, como os partidos angariam donativos, ou recebem donativos, mas como os donativos, nos termos do artigo 16 da lei, não podem ser considerados como fonte autónoma de receita da campanha, então o que é que os partidos fazem? Recebem os donativos e colocam nas contas anuais, e não nas contas de campanha. Por outro lado, na legislação, na reforma de 2018, de triste memória, fez-se algo absolutamente impensável e que tinha acabado de passar com nota de distinção no Greco. Portugal tinha sido objeto de uma nota de distinção no Greco. O que é que a Assembleia faz? Primeiro, o Greco nem sabem o que seja. Margarida, explica o que é o Greco, só para as pessoas perceberem. O Greco é, portanto, uma organização dos Estados contra a corrupção, que abrange, no livro eu explico isso, abrange mais Estados que o Conselho da Europa e faz rondas de verificação e avaliação da legislação que os Estados membros do Greco têm em várias matérias. Nesta ronda, teve várias rondas, a última ronda foi sobre os magistrados, não foi Luís Magistrados, e sobre os deputados. Na terceira ronda foi sobre a corrupção e o financiamento partidário. Nós tivemos, como Portugal, o Estado português teve 7 recomendações, e nós conseguimos sempre ultrapassar, através do trabalho da entidade, essas recomendações. Acabámos em 2017 com nota de extinção, já não havia nenhuma recomendação a fazer em Portugal. Passa a recomendação, no final de 2017 a Assembleia da República altera a lei, totalmente. Sendo que uma das coisas que fez justamente foi o teto.
a lei estabelecia um teto para a angariação de fundos, e na tal barganha que os partidos fizeram, uns com os outros, e eu digo isto porque escrevi isto já N vezes e respondi à comunicação social na altura sobre isso, os partidos fizeram uma lei em que cada um deu ao outro aquilo que o outro queria. Ora, o que é que queria um? Que toda a gente já percebeu qual é. Não queria tetos nas angariação de fundos. A angariação de fundos tinha um teto de mais ou menos 600 e tal mil euros e, por isso, simplesmente acabou o teto. Portanto, nós tínhamos passado com distinção porque tínhamos teto, deixámos de ter teto. E outras coisas, e já agora, e para terminar, também não quero ser... Portanto, há melhorias, efetivamente, com a legislação de 93 e com a legislação de 2003. Há piorias, para não lhe chamar malfeitorias, porque não dizem que eu estou a chamar malfeitores aos legisladores, coisa que eu não estou a fazer, mas que de facto que aquela legislação, surpreendentemente votada em 2 dias, na Assembleia da República, como a comunicação social tanto salientou, votada em 2 dias, à socapa, em comissão, pela primeira vez, por unanimidade. Coisa que nunca tinha sucedido, deixando o chefe de Estado, já tinha acontecido com outra legislação, com o chefe de Estado anterior, com o chefe de Estado Presidente da República atual. Com uma legislação aprovada por unanimidade, faz um veto político, ou faz um veto por inconstitucionalidade, não podia fazer por inconstitucionalidade porque ia a favor da posição do Tribunal Constitucional, e a Presidente da República ficou completamente de mãos e pés políticos atados, porque se fosse vetar, a lei seria de novo votada por unanimidade. Eu pergunto, mas isto faz sentido? Portanto, quando me pergunta melhorias, sim, a partir de 2018 considero que andámos para trás. Andámos 20 anos para trás. Apesar do esforço que a entidade das contas tem feito, no sentido de seguir adiante com as suas tarefas e com os seus objetivos, que são muitos e exigem muitos recursos, e de facto tem feito um esforço no sentido de levar a cabo a tarefa de monitorização e de fiscalização e de contraordenação, porque agora também tem poderes decisórios, com muita dificuldade, mas depois falaremos disso melhor noutra oportunidade, não queria também tomar mais tempo. Luís, foi aqui já estabelecido que até meados finais dos anos 90, do século, portanto do século XX, pouco trabalho houve nesta matéria. Portanto, a questão que se coloca então, nos últimos 21 anos, como é que a legislação e a prática dos atores tem sido de melhoria, de convergência para as boas práticas internacionais ou não? Nós praticamente temos 3 períodos. Como referiu o Dr. Marcos Mendes, agora cumprimentá-lo também, de facto, a última conversa que tivemos foi precisamente sobre estas matérias e sobre a necessidade de os partidos também criarem mecanismos internos de disciplina da conduta ética dos políticos. Nós temos 3 períodos, basicamente. Temos, de facto, esses primeiros quase 20 anos. Deve ter sido. Tivemos esses primeiros 20 anos de ausência de regulação, havia apenas uns princípios muito gerais na lei de partidos políticos. O primeiro regime é adotado em 93, depois sofre sucessivas revisões, demasiadas revisões. Essas revisões nunca respondem à pergunta o que é que resultou mal na anterior reforma. E aquilo que assistimos foi o que a professora Margarida Salema acabou de dizer, reformas negociadas e a percepção dos partidos de que estão a legislar por conta própria. Sim, há algum escrutínio dos mídias, há algum escrutínio da sociedade civil, há também um maior interesse, enfim, da opinião pública, mas é muito difícil, até na qualidade de peritos,
de termos a noção de que o contributo que damos para a discussão vai ficar refletido nas opções que estão sobre a mesa. E, portanto, tudo aquilo, basicamente, é negociado num formato fechado, que é péssimo. Portanto, nesses primeiros 20 anos, sem regulação, como devem imaginar, todo o tipo de informalidades, vícios, práticas que se foram instituindo e que são muito difíceis de quebrar. Portanto, aquilo que eu, de facto, sugiro, qualquer democracia que está num processo de transição, que está a pensar, enfim, toda a estrutura do seu sistema de integridade, deve ter isso em conta, deve partir logo numa fase inicial para uma discussão. Não há fatos à medida, mas há de facto várias possibilidades, devem ser discutidos os prós e os contras, e logo nessa fase inicial, foi o Portugal infelizmente não fez porque também não tinha a pressão da União Europeia, não é? Essa discussão surge com os critérios de Copenhaga, com toda esta discussão da qualidade da democracia e a pressão que sentimos de fora para dentro de ter um bom desempenho em matéria de combate à corrupção, branqueamento de capitais e regulação da ética no sistema político. Depois temos o período de 93 a 2003, que é um período em que se inicia alguma regulação, mas do ponto de vista do modelo de supervisão é completamente anómalo. Nós tínhamos as contas anuais dos partidos a serem reportadas ao Tribunal Constitucional, nós tínhamos as contas de campanha a ser reportadas à Comissão Nacional de Eleições. E não havia cruzamento de informação, quer que seja, e aliás era praticamente para cumprir calendário. Também aí pouco ou nada alterou, o financiamento privado era possível até 2000. Eu tenho sérias dúvidas sobre esta discussão que se faz. Enfim, ontem tive uma reunião também com um representante de uma das formações partidárias e tocamos estas questões e voltou a questão do peso do financiamento público nas finanças do partido e da importância, etc. E, de facto, todos afirmam que, enfim, que pesa muito, que hoje, de facto, temos um financiamento público generoso, que, grosso modo, cobre uma grande fatia das despesas. Só que nós não sabemos, e a entidade reguladora, a entidade das contas, também não sabe, o que é que está para lá da regulação. O que é que há de pagamento de despesas por terceiros em determinados atos eleitorais? E se há atos eleitorais que são relativamente mais tranquilos, digamos, do ponto de vista de prestação de contas, que não tem necessariamente a ver com partidos, por exemplo, o caso das presidenciais, o caso das europeias, isso também tem envolvimento dos partidos, mas temos eleições problemáticas, nomeadamente as autárquicas, não é? E até as regionais. E, de facto, nós isso não conseguimos aferir. Qual é o nível de informalidade do sistema? O que é que está para lá da regulação que a entidade não consegue chegar? Daí a tal ideia de se terem monitores no terreno para se fazerem estudos que permitam, através depois, enfim, dos valores de mercado de alguns desses meios que estão alocados aos eventos de campanha, de se poderem fazer cenários de despesa e fazer um contraponto, no fundo, depois com aquilo que é a informação que os partidos submetem à entidade das contas no âmbito da sua prestação de contas. Portanto, temos esse período até 2003. Em 2003, enfim, há a proibição em 2000 do financiamento da parte das empresas, não estou em crer que isso tenha alterado pelas razões que a Margarida já referiu. E também por esta questão, porque, quer dizer, as duas únicas ilegalidades associadas ao financiamento político, como já foram referidas, é o financiamento por pessoas coletivas e é a questão dos limites de despesa. Ora, nós não sabendo, mas vendo a suspeita de que há, em determinados atos eleitorais, pagamento de despesas por terceiros, tudo isso foge aos limites. E, portanto, os limites até podem ser respeitados, só que nós não sabemos o que é que está a ser gasto paralelamente àquilo que é reportado. Em 2003 fez uma boa reforma.
agora estou a ser opinativo e estou a ser positivo, porque geralmente sobre esta matéria acham que eu só bato na lei de financiamento de partidos e na boa vontade dos partidos. Em 2003 houve uma boa reforma. Uma reforma que acabou com este sistema bicéfalo, não é? Com este sistema bicéfalo, que não havia cruzamento de informação, que era só para cumprir calendário, e criou-se aquilo que é expectável num regime de financiamento político, uma entidade responsável pelo oversight e pelo enforcement, pela supervisão do financiamento político. Agora, também é verdade que fui crítico sobre o modelo. Depois sobre isso falarei na segunda intervenção. Fui crítico sobre o modelo. É um modelo anómalo a nível internacional. Teria sido mais em linha com, enfim, aquilo que são, se é que podemos falar de modelos propriamente dito, mas pronto, aqui em linha com aquilo que é mais comum a nível internacional, que é estas competências estarem atribuídas a electoral monitoring bodies, portanto, comissões eleitorais, comissões como a nossa Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, a reforma deveria ter ido no sentido inverso, ou seja, passar as contas anuais dos partidos do Tribunal Constitucional para uma Comissão Nacional de Eleições diferente da que temos, bem diferente da que temos, até em termos de organização territorial, porque algumas destas realidades, sobretudo quando se trata de campanhas autárquicas, têm que estar no terreno, e porque de facto esse organismo tem uma noção da vida partidária, do modus operandi dos partidos, que o Tribunal Constitucional não tem. Que os seus juízes do Tribunal Constitucional não têm. Lamento, mas este é um facto. E também é um facto que o alojamento da entidade das contas dentro do Tribunal Constitucional pode, por um lado, trazer má publicidade para o Tribunal, não faz parte do core de funções do Tribunal Constitucional, e pode, por outro lado, enfim, que foi aquilo que, de certa forma, acabou por acontecer, apagar ou dar a ideia de que há ali um gatekeeper e, portanto, isso também não é a melhor resposta do ponto de vista da transparência das finanças dos partidos das campanhas eleitorais. Fico-me por aqui, porque, André, foste bastante benevolente, já ultrapassei o tempo. Não, e até porque queríamos deixar, quero fazer duas coisas quase impossíveis, é respeitar o fim da sessão deste painel às 4h30, portanto, missão impossível, porque queremos deixar algum tempo para perguntas e respostas. Abona a meu favor o facto de termos também começado um bocadinho mais tarde. Portanto, como há 30 minutos de pausa, se calhar vamos só ter apenas 20 minutos de pausa. Luís Rosa, como é que todo este tema que aqui estamos a conversar, e continuando no caso português, se desenvolve na redação? Quer dizer, qual é o espírito de uma redação quando abordam este tema em particular? Bem, como eu comecei por dizer ao início, nós não temos um acesso à informação em Portugal que permita, muitas vezes, ao jornalismo português fazer uma investigação jornalística. É uma coisa muito comum hoje em dia, particularmente desde que as redes sociais caíram em cima do jornalismo. Hoje em dia um jornalista é quase um Jesus Cristo nas redes sociais, leva pancada a toda a gente, e portanto, ou é porque fazemos, ou é porque não fazemos, e então não fazemos investigação jornalística. Parece que é uma coisa muito fácil, mas não é. Não há muitas vezes acesso à informação e, por outro lado, os recursos financeiros das redações são muito reduzidos, e a crise financeira que a comunicação social está envolvida não facilita isso. Mas, se me permites, gostava só de pegar aqui em várias coisas que foram ditas, que eu acho que são importantes, e continuando também, continuando a dar aqui um contributo empírico, embora diga que a intervenção do Dr. Marcos Mendes é completamente imbatível nesse aspecto. Acho que é uma intervenção realmente que diz tudo, mas vou tentar complementar um pouco sobre essa questão. Nós, se pensarmos, todos estes problemas foram aqui levantados pela professora Margarida, pelo professor Luís Sousa. Vou transpor para a questão penal. Se nós pensarmos bem, nós só tivemos os únicos processos penais que tivemos com indícios de financiamento partidário ilícito, diz muito também sobre
as falhas do próprio sistema, não só administrativo, como também depois penal, para investigar eventuais situações que acho que nós já chegamos aqui a uma conclusão que existiram muito desde o 25 de Abril, durante 20 e poucos anos, e muito provavelmente persistem, não com a gravidade do que era anteriormente, mas certamente persistirão. E, portanto, vou só falar aqui de 3 situações muito, muito simples. Eu tentei contactar, para preparar esta conferência, contactei a Procuradoria-Geral da República e pedi estatísticas sobre processos penais que tivessem tido acusações do crime de financiamento partidário ilícito. Como eu estava à espera, a Procuradoria não tem essa estatística. Nós não recolhemos nem tratamos estatisticamente este tipo de informação, que era muito importante para percebermos o estado da arte em termos, por exemplo, do Poder Judicial. Nem no meu conhecimento, até porque fiz várias notícias sobre estes processos, eu fiz a notícia sobre o primeiro processo de crime de acusação no crime de financiamento partidário ilícito e que até transitou em julgado e o arguido foi de facto condenado, com transição em julgado, que é um caso de 2007. Portanto, tivemos o 25 de Abril em 74, criamos o crime de financiamento partidário ilícito em 2003 e só em 2007 é que nós temos uma acusação a um líder do Partido Socialista de Coimbra. Isto é irrelevante aqui, o partido, porque eu tenho a clara convicção que os problemas são transversais aos partidos políticos, não são exclusivos de nenhum, nem há aqui nenhum problema ideológico, obviamente, mas só em 2007 tivemos uma acusação com esta matéria. Obviamente que era um caso, como eu expliquei há pouco, ligado à corrupção. Obviamente que era uma situação em que o ex-vereador e ex-presidente do PS de Coimbra foi acusado de corrupção passiva e, ao mesmo tempo, tinha pedido dinheiro a um empresário ou uma entidade coletiva, uma empresa, e, portanto, comprovou-se nos autos que assim era e a pessoa foi condenada. Tivemos depois uma situação que é o apelido quase de anedótica, que foi a situação do ex-presidente na altura e agora atual presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, em que, durante o julgamento, o próprio arguido deu a justificação, para justificar porque é que tinha dinheiro na Suíça, deu a justificação que uma parte desse dinheiro adivinha de sobras eleitorais. Ou seja, tendo em conta que o arguido tinha sido também, ele próprio tinha feito uma queixa à Polícia Judiciária que tinha sido assaltado no próprio gabinete do Presidente da Câmara, que lhe tinham roubado 40 mil euros ou 30 mil euros em notas no gabinete do Presidente da Câmara, o arguido deu a justificação que esse dinheiro adivinham de sobras eleitorais e que tinha depositado na sua conta bancária. Não foi acusado de crime de financiamento partidário ilícito, porque na altura em que a situação ocorreu, o crime ainda não existia. Bem, portanto, são 2 situações simples e são as únicas que eu conheço, com uma situação bastante clara. E agora, falando do futuro, ou falando do presente e do futuro, eu continuo a ter uma perspectiva positiva de que o nosso sistema político foi capaz, em certa medida, de se regenerar nesta matéria. Eu acho que o financiamento partidário público, o financiamento público, tendencialmente público, foi positivo, claramente positivo. Obviamente nós tivemos também a crise financeira de 2007, 2008, também ajudou a que os partidos políticos se disciplinassem financeiramente, mas eu acredito, tenho a convicção, uma percepção, não é nenhum dado científico, é uma opinião, uma percepção, de que a nível nacional, que a nível de eleições nacionais, a necessidade que os partidos políticos têm de ter grandes orçamentos e logo ter uma necessidade de grandes receitas, provavelmente está um pouco esbatido hoje em dia. Eu acho que hoje é um problema que já não existe com a gravidade que existia antes. Agora acho que há aqui um problema, e a entidade das contas não tem mais para fiscalizar essa matéria. Os próprios partidos políticos também não têm mais. Há um problema com as eleições autárquicas. Assim, tem que ser clara a percepção. Todos os especialistas apontam essa matéria. Os próprios partidos políticos a nível nacional não conseguem controlar o que é que as suas estruturas locais fazem nas eleições autárquicas. E a percepção que existe é que há, de facto, uma grande informalidade nessa matéria. E há também uma enorme falha, ou uma enorme falta de meios, e até de cultura, da própria justiça a nível regional. Aqui não estou a falar de departamentos como o de CIAP, que é um departamento central, eu vou terminar, é um departamento central, é uma estrutura central. Eu não sou centralista, mas vejo o CIAP com olhos muito positivos. Mas a nível das estruturas judiciais regionais,
estou a falar do DIAP do Porto, estou a falar do DIAP do Algarve, estou a falar do... Enfim, abro uma exceção para o DIAP de Coimbra, que tem um trabalho muito, muito positivo nessa matéria de combate à criminalidade económica financeira, mas geralmente não há uma preparação, não há um know-how, não há meios e também não há uma cultura a ser de uma certa independência face aos poderes políticos locais. Não existe essa cultura de independência. Há, aliás, muitas vezes uma cultura de promiscuidade entre as estruturas do poder judicial e as estruturas do poder político a nível local. Estou a falar de câmaras municipais, estou a falar de distritos, etc. E, portanto, é muito importante que nós tenhamos consciência que esse problema existe. E para resolvê-lo, não só há a questão do financiamento público, mas há também a questão dos meios. Há a questão da própria credibilidade que a democracia, o poder político, tem de ter ou tem de criar junto do nosso sistema partidário. Porque nós não podemos ter, eu termino com esta crítica, não podemos ter, como aconteceu recentemente, uma nova lei, foi uma notícia de 22 de outubro de 2028, a nova lei do Tribunal Constitucional fez prescrever 82 processos de multas a partidos. E se nós formos ler a notícia, reparamos que, e aqui vou só ler a notícia, deixaram de ter resolvidos todos os processos relativos às contas anuais, antes, em 2018, houve, por causa da alteração feita em 2018 à Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, deixaram de ter resolvidos todos os processos relativos às contas anuais dos partidos de 2010 e 2011. E antes já tinha havido um problema também com a prescrição das contas dos partidos de 2009. Portanto, o sistema político tem que credibilizar a fiscalização do financiamento partidário. Isso é fundamental para que a nossa democracia ganhe credibilidade, ganhe força e também para impedir que as forças populistas e demagógicas que existem no Parlamento possam explorar isso. Portanto, não só o combate à corrupção é fundamental, como também esta questão, esta credibilidade do sistema político e do sistema de financiamento partidário é, obviamente, crucial. E porque é crucial, Dr. Marcos Mendes, se num próximo comentário seu, num canal de televisão com que colabora, falar deste tema, quais seriam as 2 ou 3 ou 4 bullet points que daqui desta conversa extraiu? De boas práticas, em princípio, porque estaria na televisão. Sim, exatamente. E porque temos tempo para 2 perguntas. As boas práticas não é apenas porque se fala em televisão, também convém ser fora da televisão. Não, mas porque vai recomendar. Claro. Portanto, imagino que recomende boas práticas. Muito bem. Sintetizando, como me pediu, e assim, 3 ou 4 pontos apenas. Recordo só o meu ponto de partida, mas não vou insistir nele. Admito que, do ponto de vista académico e do ponto de vista do direito comparado, a solução do financiamento exclusivamente público não seja o caminho. E acho difícil. Agora, tenham a noção do seguinte. Para quem tem experiência prática de ter estado por dentro, embora não tendo diretamente, mas acompanhando, só há uma forma de cortar o mal pela raiz, neste caso a corrupção pela raiz, em matéria de financiamento partidário, que é financiamento exclusivamente público. Segundo ponto, a acrescentar a isso só há uma outra medida que é igualmente dissuasora de crimes ou corrupção, que são sanções penais. Tudo o que sejam sanções contra ordenações, tudo com base na multazinha, o crime compensa. Quem dá milhões também pode pagar multas de milhares. Terceiro dado, disse-á aqueles que são contra, digamos assim, não estou aqui a falar à volta da mesa, mas como a Margarida invocou, o financiamento não pode ser exclusivamente público, porque perde-se a ligação do eleito, do militante com o partido. Conversa fiada. Isso é mesmo conversa completamente teórica. Deixem-me só contar aqui a seguinte história. Os que estão aqui à frente sabem quem é, os mais jovens talvez não, mas eu vou recordar. Eu tive como colega de governo há muitos anos um grande especialista em política agrícola, Dr. Arlindo Cunha. Todos aqui à volta sabem quem é. E que foi durante anos, antes de chegar a Ministro da Agricultura, foi professor na Faculdade de Economia do Porto e uma das cadeiras que lecionava tinha a ver com política agrícola comum. E depois foi para o governo e
como ministro de Portugal, participou nos Conselhos Europeus da Agricultura, em que tinha que, periodicamente, uma vez por ano, definir os preços da chamada Política Agrícola Comum. Até aqui, julgo que toda a gente sabe. Um dia, chegou ao Conselho de Ministros e, falando meio a sério, mas também com alguma ironia, disse: eu vou ter que pedir desculpa a centenas ou milhares de alunos que tive ao longo destes anos, porque andei-lhes a explicar nas minhas aulas que tudo aquilo, que os critérios eram critérios altamente científicos, aqueles que ditavam a fixação dos preços em Bruxelas dos produtos agrícolas. Ora, eu tenho que lhes pedir desculpa porque andei a enganá-los sem querer. Aquilo não tem nada de científico, é um mercado do bolhão. Tu dás este, eu dou aquele, e fazer é uma negociação tipo mercado do bolhão. O problema, queridos amigos, é que as coisas na vida política, feliz ou infelizmente, não é agora isso que estamos a discutir, na prática é muito assim. O desfazamento entre a teoria e a prática, em algumas matérias, entre a visão teórica e a visão prática, é uma coisa brutal. Neste domínio do financiamento partidário, eu sou profundamente radical, porque sei que muitos atos de corrupção se passaram, muita gente, à custa da benesse ao partido, meteu milhões ao bolso, e hoje estas situações são substancialmente menores, como aqui já foi referido, mas continua a existir a fraude. A Margarida acabou aqui de dizer: a empresa não paga, mas paga o empresário. É uma fraude. De resto, nós vimos isso aí recentemente numa campanha presidencial há poucos anos. E era uma campanha presidencial, que é diferente. E, portanto, há aqui um problema sério. A situação está melhor? Está. Mas a situação continua a comportar fraudes. E para aqueles que dizem que o financiamento exclusivamente público afasta o militante, o eleitor do partido, que deviam se preocupar, mas é com o nosso sistema eleitoral. Esse sim é que afasta. Vejam bem esta situação. Daqui a pouco tempo, dia 30 de janeiro, todos nós, em princípio, vamos votar nas próximas eleições ontem marcadas pelo Presidente da República. Eu estou para ver se alguém aqui à volta da mesa sabe 1/10 dos deputados que vai eleger. Ninguém vai conhecer os deputados, evidentemente. Vão todos entrar lá num caldeirão, os que têm qualidade e aqueles que não têm o mínimo de qualidade, ninguém vai votar em deputados, porque o nosso sistema eleitoral, do meu ponto de vista, é profundamente errado, favorece os chefes partidários, favorece os partidos, não favorece uma lógica de personalização e de responsabilização da vida política. Não favorece. E, portanto, Vossas Excelências e estas excelências que estão deste lado, vamos votar em partidos, sabendo que do outro lado lá estão os deputados, que a gente não faz a menor ideia, e eles também não querem que se saiba, porque a preocupação dos deputados é agradar ao partido, não é agradar ao eleitor. Isto é que devia preocupar um conjunto de pessoas aí, porque é isto também que ajuda a degradar a democracia. Nós temos um dos poucos sistemas eleitorais na Europa desta natureza. A esmagadora maioria dos sistemas eleitorais para essa Europa fora não é este modelo. Este modelo era compreensível quando nasceu a democracia, mas está cheio de defeitos. Já se fez, de resto, uma revisão constitucional há mais de 20 anos para permitir esta mudança, mas os partidos nesta matéria são como na matéria do financiamento partidário, não lhes dá jeito. Porque mudar este sistema eleitoral, por exemplo, para um sistema misto, vamos admitir, um misto de ciclos uninominais e um ciclo nacional proporcional, vamos admitir um modelo desses, ou outros próximos desses, o que é que acontece? Os chefes partidários perdem poder. Perdem poder. E muitas vezes não é o chefe partidário máximo, é o chefe partidário local e regional, na escolha do deputado em concreto. Porque, obviamente, hoje mete-se na lista qualquer um. Mas se houver, por exemplo, ciclos uninominais, é preciso o prestígio, a qualidade, a competência e a credibilidade, e aí já é diferente. E, portanto, o que preocupa aqui é um bocadinho esta hipocrisia dos argumentos contra. E vou terminar sendo rápido, mantendo todavia este sistema. Eu acho que é preciso haver uma permanente pressão sobre os partidos, porque nesta matéria, como a Margarida aqui sublinhou e muito bem, o exemplo de 2018, é sempre unanimidade na tomada de posições, porque todos têm interesses muito semelhantes. Segundo, eu acho que há um outro ponto também, é que tem que haver uma grande pressão. As campanhas eleitorais têm que ser muito mais baratas.
Quer dizer, é uma coisa inqualificável as campanhas eleitorais que temos em Portugal. Primeiro o modelo, o paradigma, aquilo já não dá. Não é apenas o dinheiro que se gasta. Aquele modelo já não dá, está completamente esgotado. E custa muito dinheiro. E acho que também é uma obrigação de todos nós fazermos a pedagogia de fazer campanhas mais baratas. Isto não é ser antipartidos. É ser um bocadinho mais moderno, porque os partidos eles próprios são anquilosados e obsoletos. Quem vos está a falar é um homem de partido. Eu faço parte do PSD desde os meus 17 anos. Mas vi tudo por dentro, designadamente nesta parte, e hoje em dia os partidos são todos completamente obsoletos, anquilosados e ultrapassados. Não produzem, do modo geral, ideias, pensamento político, tem cada vez mais uma lógica fechada. E isto tem tudo a ver também com esta parte. Finalmente, os dois Luíses, que são grandes especialistas, cada um nas suas áreas nestas matérias, falaram ambos aqui das autarquias locais. Eu acho que um dos problemas mais sérios nesta matéria está nas autarquias locais. Hoje. Pode não ter sido sempre assim, mas hoje é. É um problema. Não sei como o resolver, o controlar, para além desta minha ideia da filosofia geral, mas é dos problemas mais sérios. E que, no final, se traduz nisto. Eu sou muito cruel nestas matérias porque não conheço outra forma de resolver estes assuntos nestas áreas que mete dinheiro que não seja com algum radicalismo e alguma crueldade a dizer as coisas. Um Presidente da Câmara, de qualquer ponto do país, ganha uma desgraça. Os políticos em geral, mas o Presidente da Câmara ganha uma desgraça. Mas, todavia, Vossas Excelências nunca vêem, do modo geral, um Presidente da Câmara a queixar-se do mau salário que tem. É uma coisa que a mim sempre fez enorme impressão. Tipo, ganha mal, mas nunca na vida vi queixarem-se e estão sempre vários interessados nos lugares. Acho isto, no mínimo, muito estranho. E é capaz de não ter nada a ver com financiamentos em matéria autárquica. Mas talvez em termos académicos, em termos especulativos, em termos de discussão teórica, talvez valha a pena considerar a hipótese. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero honrar a possibilidade de se colocar em questão da professora Maria Salema, mas vou talvez pedir... Ok, portanto as perguntas podem ser feitas nessa altura? A nós, sim. Mas eu acho que as perguntas deviam ser para si. Não é? Estamos de acordo que, portanto, vamos deixar, portanto, então uma pergunta ou duas que eu peço que sejam feitas na sequência uma da outra e depois a professora Margarida Salema responde. Ou sobre o livro, quem já leu, por favor. Eu não sei se há microfone, senão, mas também estamos aqui todos. Os membros do painel podem responder. Com certeza. Seguramente terão ficado muito inquietos com essa sua afirmação. Em segundo lugar, se me é permitido, gostava de fazer uma pergunta. E os gastos das candidaturas às lideranças dos partidos? Porque esta questão é também uma questão relevante, ou seja, nós, eu fui presidente de um partido político durante vários anos da minha vida, tive uma percepção objetiva em determinado momento de como é que era o financiamento dos partidos políticos. Cada um de nós interveio como entendia sobre essa matéria, mas a verdade é que hoje há candidaturas às lideranças dos partidos que não são fiscalizadas e muitas das vezes não se sabe qual a proveniência do dinheiro
que financia essas mesmas candidaturas às lideranças dos partidos. E, portanto, gostava de ouvir a distinta mesa a falar também sobre essa matéria. Uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado. Sobre Salema, quer abordar o tema ou quer... Muito rapidamente, apenas a segunda parte. Obrigada pelas perguntas. Sobre as queixas dos presidentes das câmaras, não me vou pronunciar. Eu teria muita coisa a dizer sobre autarquias locais, mas se calhar vou deixar depois para outro painel, porque de facto se há uma grande dificuldade e houve muitas prescrições, foi justamente na área da fiscalização dos gastos das campanhas das autarquias locais, porque a lei foi redigida. Foi um dos autores da lei, aqui o nosso Dr. Luís Marques Mendes. Depois virá no segundo painel também quem esteve presente na alteração dessas leis, teria a oportunidade de explicar que a fiscalização dos gastos de campanhas de autárquicas é absolutamente quase impossível. Mas depois explicarei porquê. Quanto às queixas dos candidatos, nem lhe vou explicar o que é que alguns eleitores me disseram nestas últimas eleições autárquicas, porque há coisas que devemos reservar para nós próprios e não devemos comunicar. Em qualquer caso, em termos de procedimentos ilícitos, criminais, há muitos casos. O Dr. Luís Rosa, porventura até muitas vezes os noticiou. Vou dar um exemplo só, porque essa matéria já foi tratada pelo Ministério Público e foi tudo arquivado. Todas as queixas ou procedimentos criminais relativamente a financiamentos ilícitos normalmente são arquivados. Vou dar um exemplo. Houve umas autárquicas, 2013, 2009, que os candidatos pura e simplesmente utilizavam edifícios públicos para fazer a apresentação das suas candidaturas. Explicado aos candidatos que não podiam utilizar edifícios públicos sem pagar, por razões da legislação, não vale agora entrar em pormenores, faziam apresentações, ou várias apresentações em edifícios de monumentos históricos, faziam-no gratuitamente. Ao ser-lhes explicado que não se pode fazer utilização gratuita de edifícios públicos antes do período eleitoral e na aplicação da eleitoral, porque o período de despesa eleitoral em Portugal é 6 meses, não é 12 dias, é 6 meses, e os candidatos começam a aparecer antes da propriamente campanha eleitoral, ao ser-lhes explicado que não podiam fazer e que estavam a receber um financiamento público, e dependendo de quem era o proprietário do monumento, podia ser uma Câmara, ou o Estado, ou quem fosse, imediatamente houve procedimentos criminais. Isso foi reportado em toda a comunicação social, para surpresa dos candidatos que achavam que podiam fazer aquilo que bem entendiam e que podiam utilizar os edifícios que bem entendessem a seu bel prazer. Portanto, é um problema de cultura, já foi aqui dito, cultura, quanto mais não seja cultura ética, já que não conhecem o direito e tiverem a obrigação de saber. Agora, sobre os gastos das candidaturas nos partidos políticos. Esta matéria é a matéria de financiamento que nós chamamos, não é, Luís Sousa, chamamos o financiamento informal. Portanto, não está abrangida a campanha eleitoral interna dos partidos, seja ela eleições primárias ou eleições de outro tipo, não estão abrangidas pela legislação do financiamento partidário. Portanto, não são objeto de fiscalização e é até através, normalmente, dessas campanhas eleitorais informais, que eu chamo de informal porque estão fora da regulação do financiamento partidário, é aí que muitas vezes entram as receitas, chamadas receitas proibidas. Portanto, as empresas que emprestam sedes para que fazem outras coisas, fazem uma imensidão de atos que não são de todo fiscalizados pela entidade das contas, não são. Não houve alteração da legislação nesse sentido. Três notas muito breves. Primeiro, para cumprimentar com muita estima o Dr. Manuel Monteiro, que já não via há bastante tempo. Segundo sobre a questão aqui referida
do financiamento das campanhas internas dos partidos, de facto é uma pena que ainda hoje não haja regulamentação sobre essa matéria, não faz sentido, acabou de ser dito. Quanto à outra questão que colocou, a questão do financiamento e das câmaras e do estatuto remuneratório dos presidentes das câmaras, primeiro eu gostava que sobre essa matéria, sobre as outras que vimos, eu gostava de o acompanhar se as pessoas ficam inquietas. Eu acho que em Portugal, hoje em dia, ninguém fica inquieto com nada, esse é que é o problema. Oxalá ficassem inquietos. Ninguém fica inquieto com o que se passa na justiça, ninguém fica inquieto com o que se passa no financiamento partidário, no sistema eleitoral. O problema é justamente, na minha opinião, o contrário. A maior parte das pessoas não fica inquieta, ou seja, a sociedade civil é bastante frouxa e, portanto, não exerce o seu poder que podia e devia exercer. Mas, em qualquer circunstância, o que eu quis dizer e digo, é basicamente isto. Acho que hoje em dia onde há o problema mais sério de financiamento partidário e, portanto, de menos transparência nesta matéria é no domínio das autarquias, não é tanto no poder central. É um problema sério e que eu acho que a fiscalização aí é muitíssimo mais difícil. E obviamente que isto dá imensíssimas especulações. Imensíssimas especulações em que entra o estatuto remuneratório dos autarcas. Obviamente que, nesta parte, a única precisão que quero fazer é assim, nunca se pode generalizar autarcas e autarcas. Agora, em homenagem aos autarcas que não são pecadores e que são sérios e que eu acredito que seja a grande maioria, é importante agir neste domínio porque senão pagam todos exatamente pela mesma bitola. Agora, ninguém aqui à volta da mesa conhece estas matérias, tem uma dúvida que há, de facto, um problema mais sério, ainda do que no poder central, há, de facto, no poder autárquico. E eu sou um grande fã do poder autárquico, mas que o problema existe. Tal como já existiu no plano nacional. E, portanto, muita atenção, de facto, a esta matéria, mas agradeço muito a oportunidade que me deu de o poder, por um lado, cumprimentar e, por outro lado, de melhorar o meu próprio pensamento. Muito grato. Obrigado. Bom, e assim terminamos esta primeira sessão. Eu não sei qual é agora a logística. Uma pausa de quanto tempo? Estava previsto 30 minutos, mas talvez 15 ou 20. 15 minutos. Portanto, estaremos aqui de volta às 17h15. Muito obrigado a todos.